subterfúgios pequenos que a gente usa para diminuir o medo do outro. Quem sabe para fazer um gesto que pudesse, olha, vamos aliviar o peso dessa doença. E no dia em que o Robinho ficou careca, mas antes dele ficar, o Denilson, o irmão mais novo, que estava acompanhando todo o processo, foi lá e raspou a cabeça antes dele. Então todo mundo agora vai ficar careca aqui em casa. O que aquele menino queria? O que pode uma cabeça raspada fazer no coração do outro que sofre? Entrar no mesmo tempo. É disso que eu estou falando, minha gente. A possibilidade que a gente tem de fazer o mesmo que Jesus fazia. Ao raspar a minha cabeça, eu demonstro que eu estou com você. Que o meu tempo de vaidades vai ter pausas. Por uma razão muito simples. Eu amo você. E quero que a minha cabeça raspada seja um sinal concreto de que eu estou no mesmo tempo que você. Eu não posso sofrer a mesma dor física que você sofre no estômago. Mas eu quero demonstrar com o meu gesto que eu estou do seu lado. Diminui o medo? Talvez. Só aquele que está do lado, precisando de que alguém entre no seu tempo, sabe do que eu estou falando. Quando alguém, num gesto de solidariedade, abre mão do que é seu naquele momento, e pela força da fraternidade que nos une, do amor que nos congrega, eu decido viver o seu tempo também. Quando você tem sua mãe doente, você tem uma festa para ir, você decide, mãe, eu não vou. Vai, minha filha. Não, eu quero ficar hoje com a senhora. Talvez a gente esteja perdendo um pouco isso, minha gente, porque esses tempos modernos estão nos colocando cada vez mais egoístas, cada vez mais centrados em nós mesmos. Vejo isso pela relação com os nossos pais. Se você for pensar no quanto que sua mãe e quanto que o seu pai foi capaz de entrar no seu tempo, e agora? Agora é o momento de você entrar no tempo deles. E como é que você reage a essa possibilidade? Talvez você não tenha que raspar a cabeça para estar do lado, mas você tenha que se despir de uma série de excessos que prejudicam a sua relação com o outro. Raspar a cabeça é um gesto externo. Mas quando nós tocamos nas questões que a gente não tem coragem de raspar, que a gente não tem coragem de arrancar de nós, e isso se torna causa de empecilho para as nossas relações humanas, quando eu não sou capaz de me despir da minha arrogância, eu não acolho você, eu não entro no seu tempo. Eu a vida inteira estudei em seminário, a vida inteira tive que lidar com uma autoridade, e confesso para você que não foram poucas as vezes em que na porta da autoridade eu tremia feito uma vara verde, com medo. Por quê? Porque nem sempre a autoridade entrava no meu tempo. É o medo. Medo de não ser reconhecido, medo de não ser compreendido. Quando você está diante de alguém que tem o poder de tomar decisões sobre a sua vida, e você tem medo que aquela decisão não seja tomada considerando aquilo que você é, o medo que você sente, as dores que você tem, os limites que você possui. Mas eu também posso testemunhar que não foram poucas as vezes que Deus me deu a oportunidade de ter superiores, em que eu entrava feliz em suas salas, em que eu não tinha medo algum, porque eu sabia que Ele era capaz de entrar no meu tempo. Minha vida, uma vez, Deus me deu a graça de ter um padre
chamado Padre Herculano Vaz, Laninho, um dos meus superiores no tempo da filosofia, um homem que me apresentou Jesus assim, porque ele é assim. Entra no meu tempo, me olha com todas as minhas misérias, mesmo sendo ele um homem santo, tão pronto, tão cheio de virtudes. Quantas vezes eu chorei na presença daquele homem sem medo de mostrar quem eu era? E chorar ao lado, de frente de alguém que nos ama, minha gente, é choro de ressurreição, porque lava a alma da gente. Lava a alma da gente. Eu agradeço a Deus porque um dia me colocou num corredor escuro, diante de um padre esquisito, moderno demais eu achava, que andava com umas camisas cheias de flores, uns cintos parecendo peão boiadeiro, umas calças jeans muito modernas, que eu olhava com desconfiança. Que padre esquisito. Alguém me falou: é famoso. Ah, é? É. Tem um programa que chama Anunciamos Jesus. É escritor. É. Mas o dia que eu descobri que aquele homem de camisas coloridas, calças esquisitas, tinha o coração igualzinho de Jesus. Não foi alguém que me contou. Eu posso falar da mesma forma como a samaritana fez depois de ter encontrado Jesus. E também aqueles mesmos que receberam o anúncio dela: esse homem é assim, assim, assado, ele faz isso, faz aquilo. Não, eles disseram para ela: nós estamos acreditando, não é porque você está dizendo, não, é porque eu fui lá e experimentei. Quando aos poucos eu fui conhecendo aquele homem, eu fui descobrindo que ele era cheio de pecados igual a mim, mas ele não desistia da salvação dele, e por isso ele era capaz de diminuir o medo do mundo. Ele olhava para os drogados e enxergava naqueles homens e mulheres o mesmo que ele enxergava dentro dele. Não tinha olhar de superioridade, não se sentia melhor, entrava no tempo deles. O tempo do Padre Léo era litúrgico. Era litúrgico. Quantas vezes aquele homem, gente, pôs a mão na minha cabeça, me deitou no seu colo, como se eu fosse um menino. E diminuiu o meu medo, da mesma forma como Jesus diminuía o medo de quem ele encontrava. Quantas vezes vendo o Léo de longe, lá em casa, morava em Belo Horizonte, ele aqui já no auge do seu trabalho aqui na Canção Nova, eu chorava igual uma criança do outro lado, porque a palavra dele estava agindo dentro de mim de maneira redentora. A palavra dele estava me salvando do outro lado da televisão. Ele nem sabia onde eu estava, ele nem sabia o que eu estava fazendo, e aquele homem descrevia o que eu estava vivendo, como se tivesse conversado um dia antes comigo. Outro dia esse ordinário entrou dentro da minha casa de madrugada, deve ter uns 3 meses. Cheguei tarde da noite, depois de uma viagem, era quase 2 horas da manhã. Eu ligo a televisão, aquele infeliz fala assim: agora eu quero falar para você, padre. Eu falei: ô Léo, pelo amor de Deus, uma hora dessa não. E eu sentei na minha cama. Coincidência ou não, o fato é que eu liguei na televisão na hora que ele estava olhando firmemente, dizendo: agora eu quero falar para você que é padre.
e fez assim com o dedo. E depois que ele terminou aquele discurso de mais de meia hora direcionado aos padres, eu sentado sem coragem de levantar, o sono foi embora. E quando ele terminou, eu tinha vontade de dizer do mesmo jeito que a gente diz quando lê a palavra de Deus: palavra da salvação.